Boa tarde a todos. Estamos aqui no nosso segundo dia, né, do segundo Festival de Arte Têxtil, Fibra de Artista, com mais uma live, né, da programação do nosso festival. Hoje estamos com a artista multimídia Zorávia Betiol, que vai conversar um pouquinho com nós, fazer uma reflexão sobre a arte têxtil aí desde 1954 até 2020. Né? Junto com a Zorávia temos a Laís Cardoso, a Lúcia Guaspari, né, que faz parte da equipe do nosso festival. Então, desejamos aí uma boa live para todo mundo. Ficamos muito felizes, Zorávia, com o teu aceite do nosso convite para participar do festival. A Zorávia, que foi a nossa homenageada, né, do nosso primeiro Festival de Arte Têxtil em 2017. Então, assim, é uma honra ter você com nós novamente, né, participando do segundo festival e dividindo um pouco, né, do teu conhecimento, né, passando um pouco da arte têxtil, né, dessa trajetória aí de todos esses anos da arte têxtil aí para o nosso público. A Lúcia Guaspari, então, vai apresentar um pouco a Zorávia aí para nós e aí depois a gente inicia a nossa live. Tá, ótimo. Então, a Zorávia é um ícone para nós, né? Multitarefas, é a criatividade em pessoa, né, Zorávia? Tu tens uma criatividade que é uma coisa impressionante e sempre pronta para tudo. Ela não tem cansaço, não tem nada. Nunca vi como a Zorávia está em todas, né? Então, vou contar um pouquinho aqui do currículo dela, um currículo bem resumido, porque tem muita coisa a mais, né? A Zorávia, então, nasceu em Porto Alegre, em 1935, é uma artista multimídia, dedica-se às artes gráficas, arte têxtil, design, pintura, instalações, performance e murais. Estudou pintura no Instituto de Belas Artes em Porto Alegre, em 1955. Tapeçaria com Maria Laschietti, na Polônia, em 1968. Design de superfície no Imagination Stage Design School, em 1996, em São Francisco, nos Estados Unidos. Participou de 150 exposições individuais na América do Sul, Europa, Estados Unidos, Japão, e mais de 400 exposições coletivas. Não é para qualquer um currículo desses, né? Em 1974, a exposição era Arte de Zorávia Betiol, no Museu de Arte Moderna de São Paulo. 1975, Zorávia Betiol, Tapisserie, Incision, Casa do Brasil, Roma. 1976, Zorávia Betiol, Tapices, Casa do Brasil, Madrid. 1976, Zorávia Betiol, Gravuras e Tapeçarias, Galeria Debré, em Paris. 2016, Zorávia Betiol, o Lírico e o Onírico, Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Exposições coletivas, 1969, na Quarta Internacional de Tapisserie, em Lausanne. 1975, primeiro encontro brasileiro uruguaio de tapisseria em Montevidéu. 1976, 1978, 1982, primeiro, segundo e terceiro Trienal de Tapeçaria de São Paulo. 1977, Fiberwork American and Japan, Kyoto, Tóquio. 1977, primeiro encontro argentino, brasileiro, uruguaio del Tapiz de Buenos Aires. 1978, segunda Trienal of Fiber Art. 1981, Textil Knuts, 81, Viena, Linz. 2011, Art Six World Test Art na Bienal do México, Xalapa. 2019, exposição Tramares, em Madrid. Seus trabalhos integram os seguintes museus: Museu de Arte e Indústria na Noruega, Marksberg Museum em Heidelberg, Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul em Porto Alegre,
Museu de Arte do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Foi homenageada em 2015 com a criação do Instituto Zorávia Bertiol, que preserva e difunde sua obra, além de ser um espaço para apresentação de projetos e ações relacionados à cultura e à arte contemporânea. Esse é um pouquinho da Zorávia. Agora nós queremos que tu nos conte mais de toda essa tua trajetória têxtil, que não é pouca coisa. Bom, é um prazer muito grande estar com vocês e eu agradeço o convite para participar desse segundo festival. Agradeço a Lúcia Gaspari, a Fernanda Capra e a Laís Cardoso. E uma coisa muito importante que eu penso que o têxtil é uma técnica das artes visuais que envolve a vida do ser humano, do seu nascimento, o acompanha pela vida e até a sua morte. Então, é uma coisa muito presente o têxtil para o ser humano. Eu quero agradecer também as pessoas que me deram subsídios, só que eu tive muito pouco tempo para preparar essa live, né? E eu penso que alguém poderá se interessarem com essa amplitude de 1954 a 2000, fazer um trabalho com profundidade, que isso demoraria anos, mas eu acho extremamente útil. Tá? E eu quero, então, agradecer quem me deu esses subsídios, o Juan Orrea, a Eva Soban, a Beatriz Orreiro, queridíssima artista, amiga uruguaia, o Felipe Mosqueira, também amigo uruguaio, a Maria Rita Weber, aqui amiga minha do Rio Grande do Sul, e a nossa Cátia Costa. Bom, por que eu... assim, gente, então, o que eu estou apresentando é uma pincelada de diversos acontecimentos, exposições ou bienais, só que eu vou fazer um pouco algum comentário pessoal, não é? E não tem esse caráter acadêmico, sabe? Que eu acho que precisará ter no futuro uma pós-graduação, alguma coisa nesse sentido. Então, tem esse tipo de... Eu estou falando essas observações que eu estou dizendo para vocês. Por que eu comecei em 1954? Bom, o que aconteceu? Eu estava em São Paulo e depois fui para o Rio de Janeiro, que tinha um congresso de estudantes. É incrível, quando eu fiz o Belas Artes, de 51 a 55, a dificuldade que havia na comunicação, mas, mesmo assim, os estudantes de arte brasileiros faziam um congresso para discutir questões importantes para nós, estudantes, e importantes relacionadas com arte. Bom, então, em 57, no Rio de Janeiro, estava acontecendo conferências com Jean Lirsa e exposições. Ele expôs em São Paulo, no Rio, em Montevidéu, em Buenos Aires, Santiago do Chile, Lima, Caracas, Bogotá e Salvador. E o Jean Lirsa é um precursor da nova tapeçaria. Bom, gente, eu entrei, estavam montando a exposição no Rio de Janeiro e me disseram que eu não podia entrar. E eu disse que eu era estudante de arte, que ia embora no dia seguinte, e me disseram que não podia. O que eu fiz? Eu fui olhando a exposição e tinha gente atrás de mim, me enxotando, me colocando fora da sala, mas eu acabei vendo toda a exposição. Né? Então, foi muito impactante. Né? E depois eu comprei livros do Lirsa, e quando eu terminei o Belas Artes,
eu fui me aperfeiçoar em gravura, eu fiz pintura, e me interessei por tapeçaria, só que eu fiz a tapeçaria de meio ponto, né? Que é em Talagarça. Bom, em 1955, também na nossa viagem de fim de curso do Belas Artes, nós fomos em diversas capitais brasileiras, e na Bahia tinha um painel lindíssimo do Genário de Carvalho, uma pintura no Hotel Nacional, e nós resolvemos fazer contato com ele para visitá-lo, e ele nos atendeu de noitezinha, que nós não tínhamos tanto tempo, né? E aí eu tive contato, ele fazia a tapeçaria bordada, e o Genário é considerado um dos fundadores da tapeçaria moderna do Brasil. Ele estudou com André Lotti, estudou com Fernand Léger, mas pintura, desenho, mas depois ele acabou se interessando pelo têxtil e acabou, então, fazendo uma obra grande, né, com elementos da fauna e da flora brasileira, e ele morreu muito jovem, com 40 e poucos anos. Bom, o que aconteceu? Então, na década de 60, no Brasil, nós temos os precursores da nova tapeçaria, que em São Paulo, no início da década de 60, o Jacques Duché, um tapeceiro francês, veio para o Brasil, se estabeleceu em São Paulo, e em 57, ele e o Norberto Nicola criaram um ateliê, que durou até 1980, e o Nicola estudou nas manufaturas de Aubusson, na França, a tapeçaria, né? E uma coisa magnífica que ele tinha, o Nicola, e até expôs, acho que em alguma Bienal, ele montou uma exposição de arte plumária dos nossos indígenas brasileiros, uma coleção preciosíssima, maravilhosa, né? Bom, em contrapartida, aqui no Rio Grande do Sul, o Iedo Titsi, um pintor, estudou na França arte têxtil, e eu resolvi estudar na Polônia, porque eu já estava eu tinha mais interesse em alguma coisa mais livre, mais criativa. E a tapeçaria francesa era mais tradicional, e na Polônia o artista têxtil sabia tecer e era muito inventivo. E eu fui aluna da maravilhosa Maria Waskiewicz, que foi professora da Madalena Bakanovich. Bom, então, eu trabalhei 7 meses na Polônia, né? E visitei o ateliê da Bakanovich, e eu vi que isso foi em 68, gente. E aí ela me mostrou, ela tinha um tear horizontal, sem pedais, que ela estava criando aquelas séries maravilhosas dos abacãs, né? E ela me disse que ela estava feliz, que ela estava fazendo a 100ª tapeçaria. Bom, agora, deixa eu ver aqui, tem que ver. Sim, então, o Jean Lirsa, a Bienal de Lausanne foi iniciada em 62, e ela foi encerrada em 87, não é? E o que era? Era muito estimulado a criatividade, o uso o abandono da tapeçaria quadrangular ou retangular, depois, então, também a pesquisa
e a aquisição da tridimensionalidade ligada ao têxtil, há também a apropriação de outras técnicas têxteis. Então, uma coisa que aqui no Brasil teve um impacto muito positivo, que na 13ª Bienal Internacional de Artes de São Paulo, a artista iugoslava Jagoda Buiš expôs uma obra tridimensional e deu um impacto muito positivo, e ela ganhou aqui o Grande Prêmio Itamaraty. Então, os artistas brasileiros e críticos e estudiosos ficaram muito encantados com o trabalho dela. Bom, 4 brasileiros participaram da Bienal de Lausanne. Então, em 65 foi o Genário de Carvalho, eu participei em 69 na 4ª Bienal, eu estudei em 68 na Polônia, né, e comecei a fazer uma série de estandartes que depois eu expus em Porto Alegre e fiz o estandarte de carnaval, uma peça de 3 metros e pouco, 1,45, acho que mais ou menos esse tamanho, né? E eu fui aceita, então, na 4ª Bienal. Depois, em 81, a artista brasileira Heloísa Braun, e em 92, a Shirley Spaes Leme, é uma artista mineira que atualmente mora em São Paulo. Bom, eu conheci também a Madeleine Jarry, que escrevia livros sobre a arte, né? La tapisserie, a arte de 20e siècle. E também a simpática e agradável Aurélia Munhoz, espanhola, que nessa época ela estava fazendo trabalhos de macramé, então trabalhos com monumentalidade. E anos depois eu estive no ateliê dela e ela estava fazendo umas peças assim, com muita transparência, muita leveza nos tecidos. E visitei também o Glau Garrido, que me deu um livro sobre a obra dele. Então, eu vejo que na arte, esses contatos com a obra dos artistas e com os próprios artistas, e com os estudiosos, ou curadores, ou público envolvido, é uma troca muito importante para todos, sabe? Bom, deixa eu ver o que mais aqui. Sim, gente, então, em 76, o Norberto Nicola e eu criamos o Centro Brasileiro de Tapeçaria, que estavam na diretoria o Gui Machado da Silva, o Jacques Duché, Araci Nietzsche, entre outros. Bom, então, então, em 76, e foi criado as 3 trienais importantes de tapeçaria, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, em 76, em 78 e 82, não é? E uma coisa importante e marcante foi que, em 1977, o Nicola organizou primeiro encontro argentino, primeiro encontro brasileiro e uruguaio de tapeçaria em Montevidéu. Então, foi muito importante esse encontro, de termos contato e interagido os artistas uruguaios e brasileiros. Bom, depois houve, que mais, gente? Depois houve um outro encontro deixa eu ver aqui como é que é a história. Sim, um encontro argentino-brasileiro,
uruguaio em Buenos Aires. Também, então, aí com mais amplidão, né, mais artistas participando e palestras, tudo isso bastante marcante. Bom, o Centro Brasileiro durou pouco, só que aconteceu que foi criado em 80 o Centro Gaúcho de Tapeçaria Contemporânea, que durou até o ano 2000, durou 20 anos, né? E agora é uma pena quando as coisas terminam, porque às vezes fazer parte de uma diretoria, trabalhar, é, assim, muito comprometimento, né? E às vezes as pessoas não têm muito esse desprendimento de trabalhar em coisas coletivas, então acabou terminando porque não tinha gente que continuasse, né? Bom, agora o que aconteceu de importante no Centro Brasileiro, no Centro Gaúcho de Tapeçaria? Então, se fez muitas exposições, tanto no Brasil como fora do Brasil, não é? E uma muito marcante foi o evento Têxtil 85, que então fez uma exposição nacional no Margues, que depois ela itinerou para Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio e Minas Gerais. E nós tivemos um patrocinador ótimo da FECOLAN. E aí nós tivemos artistas, a Antoinette Galan, artista têxtil da Argentina, que fez parte do júri. Depois, do Uruguai, a Luísa Rampini, crítica de arte, o Alberto Boetmiller, de São Paulo. E depois nós tivemos também, como palestrante, como é que é o nome dela aqui? A Tana Sachs, né? Bom, agora o interessante é que durante um mês, em Porto Alegre, além da exposição nacional, muitos ateliês de arte expuseram arte têxtil. Naquela época tinha bastante galerias em Porto Alegre e elas expuseram arte têxtil. Houve também uma exposição com o caráter didático sobre as técnicas têxteis do Rio Grande do Sul, que incluiu, além coisas de lã, também de couro e outras técnicas, né? Uma livraria expôs livros de arte têxtil também. Depois, o GEMPA, então, iniciação de artes têxteis no ensino, que a Esther Grossi, ela é uma educadora. Então, foi ventilado o têxtil em diversas modalidades, não é? Bom, agora, o que eu vou dizer para vocês? Do Centro Paulista de Tapeçaria, né? Então, ele aconteceu em 86 e teve uma exposição significativa no SESI, né? E em 89 houve uma exposição no SESC, SESC Pompeia, uma exposição com instalações têxteis, Foi a primeira exposição de instalações têxteis no Brasil. Pena que não deram tanta importância como teria, né? E também houveram sempre, né, workshops e palestras, né? Bom, o CAT, o Centro Argentino de Artista del Tapiz, ele foi criado em 77 e está funcionando há 43 anos. Ele começou com 140 inscritos e nós assistimos, durante agora a Pré-Bienal do Chile, muita coisa
e se vê que o CAT continua a todo vapor, com muita gente, com muitas, sempre com muitas propostas ligadas ao têxtil, né? Depois, até uma coisa interessante, que a Secretaria de Cultura do Ministério da Educação e Justiça dá prêmios e adquire obras têxteis, que é importante para o artista que ele venda o seu trabalho. Eu só vivo da minha obra, né? Eu tenho que vender, não trabalho por bonito, trabalho porque eu gosto, mas a minha subsistência vem também do meu trabalho, né? E também os Correios realizaram uma emissão de selos com obra da Silk, da Tânia Sach, da Beatriz Boglini e da Silvia Siebenburger. Não é? Então, tem muitas maneiras do teste penetrar na comunidade. Essa do selo é uma coisa bem original também, né? Bom, agora, atualmente, não se vai mais ao correio porque tem internet. Então, são outros. A vida vai mudando, os recursos vão mudando, e os seres humanos têm que se adaptando, claro, não é? Bom, deixa-me ver aqui. Agora, eu vou falar em algumas exposições têxteis importantes. Eu participei dessa e vi muitos artistas sul-americanos que participaram em 1977, Faberwork, American Japan, e eu apresentei trabalhos tridimensionais da série Metamorfose. Bom, uma coisa também que eu fazia obras grandes com estrutura metálica, com sisal, né? E agora, cada vez as coisas são mais difíceis, então a gente vai diminuindo o tamanho físico das obras, né? Bom, outra coisa, em 84, eu fui convidada para uma exposição em Oslo, no Kunstindustrie-Museet. Kunst é arte, indústria é indústria. Então, é um museu de arte e indústria de Oslo, e eles adquiriram também duas peças, uma pequena e uma grande, né? E então, em 84, eu depois viajei para Paris. Sim, e eu fiquei amiga da Yagoda Buiz quando eu participei na exposição em 1981, Têxtil Kunst, uma grande exposição em Linz e Viena, e nós estávamos no mesmo hotel em Linz, nós íamos junto quando tinha as palestras, né? E eu fiquei amiga dela dessa ocasião, e quando eu fui a Paris, em 84, depois voltando de Oslo, eu fui visitá-la e tinha a curadora do Museu de Angers, né? E a curadora me convidou para visitar Angers, o museu, que estavam fazendo o restauro de algumas tapeçarias do Apocalipse. Gente, foi uma emoção, uma coisa indescritível ver ver assim pessoalmente a peça. E uma coisa, as cores, com o tempo, algumas cores vão ficando esmaecidas, né? Por causa da luz. Às vezes nem é o sol, mas a luz também ataca a cor. Então, do lado avesso, as cores vibrantes. E eles tinha um livro e tinha também slides que eles mostravam as cores originais do verso das tapeçarias do Apocalipse, só que eles iam depois colocá-la do lado direito, né? Então, em Angers, depois eu fui visitar o Museu Lirsat, do Jean Lirsat, no prédio L'Hôpital Saint-Jean, né?
E aí, entre muitas obras dele maravilhosas, tinha O Canto do Mundo, né, que ele realizou em 67, que é uma obra muito importante. Aliás, ele tem muitas obras importantes em museus de todo o mundo, né? Bom, o que mais aqui, gente? Então, agora, voltando para o Brasil, em 91, a Maria Rita Webster, aqui em Porto Alegre, ela criou o Maria Rita Caminhos Culturais, tem 29 anos de trabalho, ainda continua, e ela começou com cursos de arte têxtil, de tear, patchwork, tapeçaria de recorte, design de superfície, fez exposições de tapeçaria de recorte, depois seminários, exposições, workshops, e também ela fazia semanas de arte com palestrantes de outros estados e cidades, né? E ela promove, há muitos anos que ela promove viagens, não só pelo Brasil, mas no exterior também, com foco em eventos culturais, mas principalmente os têxteis. Bom, então, depois, agora, o que eu... Deixa eu ver aqui. Como é que nós estamos? Ah, tá. Sim. Deixa eu ver aqui. Bom, agora, o centro, o CETO, que é o Centro de Arte Têxtil Uruguaio, ele foi fundado em 1982 e foi encerrado em 2015. Então, ele funcionou durante 33 anos, né? E como começou? O Ernesto Arostegui, um artista que eu conheci também, porque eu fazia exposições no Uruguai. Aliás, duas das minhas primeiras exposições foram uma em Montevidéu e outra em Piriápolis. Para nós, morando aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina é fácil, é perto, né? E temos muitos, como é que eu vou te dizer, termos na nossa conversação parecidos, e a cultura também, a parte de alimentação, muitas coisas similares, né? Bom, e aí, gente, deixa eu ver. Sim, e o Arostegui estava, assim, descobrindo muita coisa ligada ao têxtil, e estava trabalhando em tear, e ele, então, ele fundou um ateliê e tinha muitos alunos, e ele estimulou que outros alunos também criassem ateliês têxteis, e aí ficou uma rede muito forte, muito importante, relacionadas com o têxtil, né? E depois tinha o Salão Nacional de Tapices, que mais que houve? Sim. Então, gente, deixa eu ver o que mais. Sim. Bom, o Arostegui, ele tinha uma ligação grande aqui com Porto Alegre, e com Santa Catarina, com Henrique Schuckmann, e ele criou um método de ensino sobre têxtil com muitas soluções importantes para que o aluno soubesse, com muitos pontos. Então, ele fazia, o aluno fazia cursava esse curso e aprendia muito com o Arostegui. E o Arostegui era uma pessoa encantadora e muito simpática, o Arostegui. Bom, vamos ver o que mais. Bom, agora eu acho que está faltando eu falar o que é aqui. Eu falei no centro uruguaio, né? No centro argentino, que continua
vibrante, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver uma coisa. Bom, agora, o que acontece na arte e também acontece na vida é que tudo é feito de fluxos e refluxos. Então, na década de 60, com a nova tapeçaria, então foi um desenvolvimento, um boom mundial dessa técnica e com a tridimensionalidade, uma conquista muito grande, né? Depois houve um refluxo, ela ficou um pouquinho assim, em segundo ou terceiro plano, ficou um pouco parada, e os artistas acabaram se envolvendo com outras técnicas e outros meios expressivos, e eu vejo que agora, na minha opinião, um fluxo importante está acontecendo e que teve início com a artista em Miami, com a artista Pilar Tobon, não é? Que é o World Textile Art. Então, a Pilar iniciou esse fluxo novamente, criando as bienais, sendo que a primeira bienal e a segunda foram em Miami, né? E depois elas seguiram para a Venezuela, para Costa Rica, para Buenos Aires, para o México, Uruguai e Madrid, né? E o ano que vem vai ser no Chile. Bom, então, e também interessante que uma Bienal móvel, por exemplo, a Bienal de São Paulo, a Bienal de Veneza, elas são sempre em São Paulo ou Veneza. E essa Bienal tem esse caráter itinerante de ser esse caráter de ser itinerante. Então, muda de país, né? Bom, agora, então, nessa esteira desse, que eu chamo desse novo fluxo, né, eu vou falar aqui que eu participei, em 2011, da mostra Ar, sexto World Textile Art, que foi no México, foi enorme essa Bienal. Para ver toda ela, e como ela foi sendo inaugurada aos poucos, eu fiquei 15 dias, mas a pessoa teria que ficar uns dois meses, né? Então, ela foi em Oaxaca, em Jalapa e Cidade do México. E eu participei com uma obra que se dependurava, foi dependurada em árvores, no Jardim da USP, em Jalapa. E teve a Eva Soban também participou, com grandes formatos, e houve assim, foi muito linda, e muitos, às vezes, em muitos lugares, e muitas propostas interessantes essa grande exposição no México. Teve também uma retrospectiva da Sheila Hicks, né? E as palestras também foram muito importantes, né? Afora a gente visitar a riqueza artesanal e artística do México, né? Bom, o Museu Antropológico, eu fui 2 vezes para o México. A primeira vez que eu fui no México, eu passei 7 dias visitando o Museu Antropológico. Eu ia quando abria, eu almoçava lá e saía quando fechava, eu já conhecia os guardas. Tal a riqueza, a segunda vez já fiquei menos, claro, já conhecia, né? Mas a riqueza que eles têm de artesanato, a cultura é fabulosa mexicana, né? Bom, agora, depois, aqui, deixa eu ver. Sim, e conheci uma pessoa maravilhosa, a Yohi Anaya, né?
Então, ela que me convidou para participar da exposição lá no Jardim da USBI, né? Eu não me lembro como é o nome do lugar. Bom, então, depois, o que eu posso dizer? Sim, em 2017, a 7ª World Textile Art foi no Uruguai, e a artista Beatriz Orreiro, que também foi premiada, e eu estive visitando a exposição. Então, foi também as exposições com muita categoria, em muitos lugares, e muitas propostas, grandes formatos, mini formatos, né? Depois também houve em Punta del Este o encontro, sabe? Então, são ocasiões muito ricas para a gente crescer intelectualmente e também espiritualmente, né? Bom, agora, em 2019, o ano passado, houve aqui, deixa eu ver aqui, sim, então, houve a Bienal World Textile Art em Madrid, eu não estive, né? Mas eu participei da exposição Fibras, né? Que foi apresentado na Casa do Brasil, em Madrid, e tinha 20, nessa exposição Tramares, era composta de 21 artistas brasileiros. Então, também foi importante essa exposição, né? E também, no ano passado, a Kátia Costa, aqui em Porto Alegre, ela apresentou Fibra Bienal de Arte Teste Contemporânea. Então, e ela estava preparando a segunda Bienal. Essa foi só brasileira, essa Bienal que a Kátia organizou. E a segunda, que era para esse ano, mas com essa pandemia as coisas não aconteceram em presença, né? Então, ela pensa a apresentar, se as coisas melhorarem, em 21, mais para o fim do ano de 21 ou 22, né? As coisas ficaram difíceis, né? Agora, gente, eu adorei a pré-bienal do Chile. Parabéns ao Tomás Clemen e às outras pessoas que organizaram, né? Porque as lives foram absolutamente interessantes, e ver também a parte que falaram, relatos das experiências individuais, e também o ensino, e falar muita coisa na tradição, né, indígena, que aqui no Brasil tem pouca, né? Mas tem, eu acho respeitabilíssima, né? Mas não com essa força da arte pré-colombiana que há em outros países, né? Bom, e também em 2020 nós temos presencialmente a Contestile em Portugal, né, em Guimarães, e ela começou, é a quinta Bienal, ela começou em 2012, a quinta edição, né? E teve 50 artistas de 29 países. Os locais que ela está são muito lindos, valoriza as obras de arte, né? E a nossa colega Renata Meirelles foi convidada para dar uma palestra. Ela mora em São Paulo, a Renata, né? Bom, então, gente, eu vejo uma coisa, que como o mundo vai se transformando, o texto também. Eu acho assim que aqueles trabalhos monumentais que haviam, as casas são menores, não é que não haja espaço para eles, claro que haverá para instituições, para grandes organizações, né? Mas também a parte
do têxtil, do tear, continua importante, mas também o que eu notei, que há também foi agregado na manifestação têxtil, tecidos e depois técnicas de bordado, coisas antigas também foram agregadas. Então, eu penso que daqui para frente é uma surpresa nós irmos construindo um novo momento da arte têxtil e com as pessoas que estão há mais tempo e também vendo as pessoas mais jovens se envolverem com isso, é muito estimulante. Né? Bom, então, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Né? Eu estou aqui com as meninas. Né? Agora, Te agradecemos muito, foi uma aula maravilhosa. Agora muito bom. Estás recebendo enormes elogios, tá? Muitos elogios. E a Fernanda vai ligar o microfone dela para te fazer umas perguntas. Sim. Que estão perguntando ótimo, no chat. Como a Lúcia falou, né? Gostaríamos de agradecer muito a tua participação. Muitos agradecimentos no chat do Facebook. Muitas pessoas agradecendo, né, dizendo que é uma história, a Deise Viola até comentou ali, uma história da arte ao vivo e a cores. Eu anotei alguns comentários aqui para ler para ti, tá? Foram muitos, assim, te agradecendo, te elogiando, apaixonados por ti, pelo teu trabalho e por tudo que tu está falando. E o que eu anotei aqui para comentar contigo? Da Cissa Moura, tá? Em um momento da tua fala, ela colocou ali que mesmo com todas as mudanças econômicas, sociais e culturais, o têxtil se firma cada vez mais, atravessando o tempo através das gerações. Então, esse foi um comentário que ela fez para ti. Também a Cissa falou assim que ela concorda com o caráter itinerante da WTA, que é incrível, e que possibilita novos fluxos. Fora isso, o pessoal falou, né, é incrível todo esse universo têxtil aí que tu apresentou, né, são muito teus fãs, agradeceram muito, tivemos aí mais de 50 pessoas te acompanhando, né, e aí, então, agora eu gostaria da Laís agora fazer uma pergunta mais, assim, relacionada à questão atual que a gente está vivenciando aí, né, com relação à pandemia, né, e o mundo aí da arte inserido nesse universo, né, Laís? Então, eu gostaria que tu fizesse, então, esse questionamento aí. Primeiro, eu quero agradecer a Zorávia por estar presente aqui com nós, por nos apoiar. Foi uma grande honra ter ela como homenageada do primeiro festival e agora no segundo, ela vindo nos dar uma aula de história da arte incrível. Muito obrigada pela tua contribuição. Bom, Zorávia, eu gostaria de saber como é que a pandemia, esse atual momento, afetou o teu processo criativo e a tua produção artística neste momento. Bom, gente, eu senti que era um momento muito delicado, muito difícil, e a maneira que eu encontrei para sobreviver e viver foi me apegar à rotina. Então, aqui eu fiz esse trabalho, que é em tecido, e como é que é? Vocês estão enxergando? Vendo bem agora, Zorávia. Agora? Sim. Então, esse trabalho são coisas pequenas, feitas com... como é que é? Tá mais ou menos. Perfeito. Não, tá ótimo. Sim. E eu chamo a mudança. A mudança foi me apegar à rotina para poder produzir bastante coisa, então continuei produzindo. Depois, o segundo momento foi
A datação. Gente, eu tenho uma galeria linda, maravilhosa, né? Que as pessoas vêm, visitam, tem exposições, e ela ficou e continua vazia. Como é que fica a minha sobrevivência? Então, eu acabei fazendo descontos de 20% e 30%, eu chamo esse segundo momento adaptação. Então, eu fiz aqui, representei uma tapeçaria e pus aqui os 30%, e além disso, vendendo a prestação. Então, vamos rir, mas foi a maneira que eu encontrei, né, a adaptação. Tá? Bom, temos o terceiro momento, né? Então, esse momento aqui, eu chamo de resistência. Tá? Dá para ver? Sim. Dá. Ótimo. Tá. Então, eu moro numa casa de 400 e poucos metros quadrados, que tem um jardim lindo, pequenininho, mas lindo, e uma pracinha perto. Então, para mim, a natureza é de vital importância. Então, todos os dias, eu levantando e abrindo a janela e vendo a natureza, já é uma parcela grande de felicidade do meu dia. Então, eu chamei isso aqui resistência. Bom, mas, gente, nada... a Covid-19 é uma coisa muito perigosa, então as coisas não estavam totalmente cor-de-rosa. E houve um terceiro momento que eu chamo medo. Dá para ver? Sim, tá ótimo. É medo. Então, o que é isso? Sonhos que eu tinha, que eu perdi um avião, que eu tinha uma bagagem imensa que eu não podia carregar, né? Então, eu representei dessa maneira, tá? Quer dizer que, então, nos sonhos, aparecia eu com inseguranças, né? Projetando nos sonhos. Né? E temos que seguir, né? E nos fortalecer, e eu vejo que a comunicação agora, pela internet e pelas redes sociais, tudo isso, né, cresceu muito esse tipo de contato, porque o ser humano é um ser político, é um ser social e que precisa de contato, né? Quer dizer, o ideal é olho no olho, poder abraçar, né? Mas, se não podemos, vamos encontrar maneiras de substituir isso, e é o que nós estamos, acho que, fazendo. E vocês, com essa maravilha que vocês estão fazendo agora, né? Vocês estão fazendo, não se acovardaram, tiveram a coragem e a decisão, né, de fazer pessoalmente esse segundo festival, não é? Eu estou aqui, Zorage. Eu estou aqui me divertindo com os comentários, tá? De vez em quando eu apareço rindo, é que eu estou assim, encantada com os comentários que colocaram. Tá? E uma das coisas que me perguntaram, e eu também tenho uma curiosidade muito grande, é no teu processo criativo, tá? O que te dá mais prazer? É a escolha do material? Que tipo de material? É o fazer, é o projetar? Qual é a parte que tu mais gostas? Bom, eu tenho duas inspirações. Assim, quando ela brota interiormente, a inspiração de fazer alguma coisa, ou quando é a realidade que me mobiliza, né? Agora,
embora o meu trabalho todo mundo acha muito espontâneo, muito solto, parece que foi feito em 5 minutos, é só aparência. Ele passa por processos assim de elaboração que é muito lento, né? Depois de elaboração que demora às vezes meses e eu só vou pegar para fazer os projetos fisicamente quando fechando o olho está resolvido na minha cabeça, tá? Então depois eu faço croquis, vou elaborando, aprofundando para depois fazer a obra definitiva. Agora varia um pouco, por exemplo, quando eu fazia na série, como é que se diz? Transfigurações da Pedra, que eu fiz 3 momentos da Transfiguração da Pedra, quando eu ia comprar a pedra, às vezes eu deixei de comprar uma pedra maravilhosa, porque lindíssima, às vezes, porque eu achava que eu não conseguia depois fazer uma tapeçaria com aquela pedra. E com outras eu via e achava, puxa, isso é possível fazer. Então, aí partia, viu, Lúcia, da pedra, né? Mas, assim, gravura parte, assim, do tema, né? Tem que fazer uma série... E também o que eu gosto muito, assim, uma das coisas que eu mais gosto é quando eu não sei, eu tenho que fazer uma série e eu não conheço tudo. Eu adoro porque é provocativo, eu vou ter que estudar, eu vou ter que me aprofundar para dar conta do que eu não sei, sabe? Mesmice que eu não gosto. Não sei se respondeu. Respondeu. Laís. Bom, Zoraba, nós temos mais algumas perguntas aqui para ti que foram feitas no inbox. Como tu vê a arte têxtil nos dias de hoje? Uma das perguntas. Eu vejo assim que ela tem multiplicidade de soluções, né? E também tem tendências diferentes, né? E também pensar que essa coisa aqui dos tamanhos, às vezes, menores, também mais entrou o uso de tecidos sintéticos, fibras sintéticas, coisa que antigamente era menos, né? E também, assim, é uma incógnita pensar daqui 5 ou 10 anos, né? Mas vamos, no dia a dia, construindo. Soraya, como tu vê a diferença da arte têxtil no Brasil e no mundo? Tu falou bastante da diferença aqui nos países mais da região dos Andes, né? Lá é muito forte a arte têxtil, mas e no Brasil e no mundo? Pensando na Europa, nos Estados Unidos. Bom, eu acho assim que cada país tem a sua formação, né? Na Europa, a gente vai ver, por exemplo, os períodos históricos, né? A Idade Média, o Renascimento, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, né? É um acúmulo de história muito maior do que nós. Nós temos 500 e poucos anos, né, no Brasil. Então, é uma coisa muito diferente, mas cada país, e também depois, claro, a Europa, todos os países da Europa, se a gente vai ver, tem algumas características diferentes do que todos os países da América Latina, né? Ou da América do Norte, ou da América Central, sabe? As histórias variam muito e isso reflete de forma diferente, né? Agora eu vejo que às vezes assim, como é que eu vou dizer para vocês? Eu me inspiro muito em arte popular, mas depois eu dou uma roupagem mais erudita, vamos dizer, mas é maneira ótima
como fonte, né? E também, às vezes, o artista popular pega coisas eruditas e põe para a sua realidade, não é? Aqui no Brasil, no período colonial, nas cidades mineiras, então, o Aleijadinho e outros artistas fizeram coisas maravilhosas, ou nós aqui no Rio Grande do Sul, nas missões, né? Então, o europeu ensinava maneira de trabalhar a estatuária, as esculturas, mas depois a execução dos brasileiros, eles davam uma outra conotação. Então, essas coisas que vão se intercambiando, né? É lindo isso, né, de ver. Né? Então, Laís, tem mais pergunta? Bom, vou passar a fala agora para a Fernanda, que eu sei que ela tem mais perguntas. Agora, enquanto tu falavas, Orávia, a Cissa fez uma pergunta aqui pelo Face. Ela perguntou: quando você olha uma obra, passa pela sua cabeça, isso é arte? Isso não é arte? Sim, sim. Tem muita coisa que é empulhação, não é? Às vezes, empulhação técnica, estética, e não comunica nada. E tem muita coisa que nos deslumbra, que tem transcendência, que tem beleza, que tem provocação, né? Que o ser humano precisa de provocação e que a gente acaba reconhecendo um valor enorme. Né? Olha, uma coisa que me ocorre, não sei se vocês viram um filme coreano, como é que é? Não é Peste, como é que é o nome do filme coreano que houve? Que ganhou Parasita? Parasita. Uhum. Gente, o filme já nasceu um clássico, né? É um filme forte, é um filme provocador e provocativo. Já a casa também é personagem. Eu vi com a minha filha, com a Nora Prado, que é atriz e escreve também. A gente viu, eu vi 2 vezes até. Meu Deus do céu, como é que uma pessoa, consegue fazer uma coisa sem sobrar nada e sem faltar nada, na justa medida? É uma obra-prima. Que bom que foi reconhecido a primeira vez, ganhou o Oscar, um filme que não fala em inglês, e nem o diretor falou em coreano com tradução. Viva! É verdade, é verdade. Zorávia, nós temos aqui nos acompanhando na live muitos artistas que estão participando desse festival do segundo, tá? Temos artistas que participaram com nós do primeiro e do segundo Festival de Arte Têxtil, assim como o público, né, de maneira geral, tá? E aí, então, veio aqui em inbox uma pergunta, provavelmente de alguém que participou do primeiro e do segundo festival, né, e que, então, te acompanha nessa trajetória junto ao festival desde a primeira vez, tá? E então eles perguntaram como que tu vê, assim, qual a contribuição que o Festival de Arte Têxtil, Fibra de Artista, tem, assim, nesse mundo aí da arte têxtil, né? Assim, né, qual a contribuição do festival para a arte têxtil? Tu que acompanhou esse processo do primeiro, que foi de um tamanho menor, né, e que tomou agora essa proporção através desse mundo aí virtual agora. Bom, o que eu vejo, então, eu ainda não vi os trabalhos, né, desse segundo, mas só vendo que o primeiro foi mais local, nem foi muito brasileiro, foi mais aqui artistas mais do Rio Grande do Sul. E esse segundo, com essa pretensão de ser internacional, já é uma mudança muito grande, né? Então,
mais oportunidade para a gente ver e conhecer outras pessoas, outras linguagens, outros trabalhos. Então, já foi um crescimento, sabe? Não é? Então, eu acho que isso que a gente tem que perseguir, né? Degrau por degrau, né? Vamos trabalhando, nada de tentar conseguir coisa mirabolante, ou então soluções mágicas e rápidas demais, não dá certo. Mas ir palmilhando o caminho devagar e sempre tentando melhorar, isso é um maravilhoso. Aí se faz uma boa trajetória, né? Bom, depois tu dá uma olhada nos comentários da live no Facebook, que tu vai te encantar, assim, porque é muita demonstração de amor, carinho e admiração por ti que está acontecendo aqui nos comentários. É muito bonito de ver. Então, tu tem mais alguma coisa para acrescentar? Podemos nos encaminhar para o final da live? Eu acho que sim. E mais uma vez, antes de terminar, as pessoas que me ajudaram, a Beatriz Orreiro, o Maqueira, dessa vez não pude aproveitar tudo que eles me disseram, e eu penso assim que temos que lutar para conseguir alguém que faça um estudo, uma pós-graduação com abrangência desses movimentos das bienais, das exposições importantes, com foco no têxtil. Eu acho que isso vai ser muito valioso. Está lançada a ideia, então que as pessoas pensem em se apresentar para isso. Eu até pesquisei, Zorava, senti bastante falta de livros nessa área. Como é que é? Livros brasileiros sobre a história da arte têxtil aqui. Pois é. Que coisa, né? Não temos, infelizmente, né? Quase. Tu disseste que não temos líderes? Não temos livros praticamente sobre arte têxtil aqui. Muito pouco, né? Muito pouco. Sobre arte e muito têxtil, pontuais, né? Sim. Do Geraldo de Andrade, tem pouca coisa, do Jacob Pintovich, sim. Tem oportunidades de que se faça, é claro, é importante livros, claro. Então, queridas, agradeço demais essa oportunidade, não é? E vamos tocando o barco, não é? Nessa situação delicada, e vamos pensar em chegar num ponto seguro e que voltemos a ter contato físico. E, gente, um cuidado extremo que os nossos governantes aqui no Brasil não têm com a Amazônia, com o Cerrado, sabe? Então, tem que se dar conta. E por que tem esses vírus? Justamente porque a destruição do meio ambiente causa desequilíbrios enormes, e esse é um, não é? Então, amar e respeitar a natureza, em todos os níveis, e principalmente que tem mais poder, que são os governantes, né? Mas tem que ter boa cabeça, que infelizmente o nosso Bolsonaro não tem, né? Zorávia, eu quero te agradecer, né? Agradecer também em nome das meninas, mas acredito que elas também vão fazer o agradecimento, né? Pela tua participação, tá? Por ter aceito o nosso convite. Com certeza, assim, trouxe muito conhecimento, né? Trouxe aí toda uma história, né? Nos comentários isso foi muito falado ali também, né? De todo esse processo que tu passa aí de conhecimento, né? E além disso, falar um pouco sobre as tuas obras, né? Produzidas agora durante a pandemia, né? Então, muito gratidão, assim, por ter aceito e ter estado aqui conosco, tá?
tá? Antes de eu passar a palavra para minhas colegas, eu quero só lembrar que, ao público que está nos assistindo, que amanhã, né, teremos mais uma live, também às 16 horas, né, com o artista Fernando Lima. Ele vai estar apresentando o ateliê dele, mostrando as obras dele, falando um pouquinho da trajetória têxtil. Então, já fica aí o convite para que amanhã a gente possa se encontrar novamente, né, e ter novamente uma tarde aí de uma conversa agradável, né, e mais uma vez fomentando aí a arte têxtil e mostrando mais uma produção de um artista, né. Então, te agradeço, Zorávia. Eu que agradeço. Bom, eu vou te agradecer também. Foi uma grande honra te ter aqui como uma grande artista que tu é, presente no nosso festival mais uma vez. Vou agradecer pela aula de história da arte têxtil que tu nos deu aqui, muito boa. Quero agradecer Eu que agradeço, Laís. Obrigada. Eu também, em nome da Ana Nunes, a Ana não pôde participar, né? Sim. Mas também te agradecer. E eu e a Ana sempre lembramos de quando a gente fez o convite para tu seres a nossa homenageada no ano passado, que nós estávamos assim num nervoso, como é que nós vamos falar com a Zorávia? Nós estávamos nervosas e nós nos encontramos numa exposição. E aí eu olhei para ti e disse, Zorávia, tu aceita? E tu disse, aceito. E eu fiquei olhando para a Ana e disse, Ana, ela aceitou, e agora o que a gente faz? Sabe? Porque foi uma coisa, tu é muito espontânea, tu tem uma grandeza e ao mesmo tempo tu tem uma humildade muito grande. Porque tu não faz diferença de quem estava te convidando na hora. Estava cheio de celebridades lá, né? E na hora que eu falei assim, Zorávia, tu aceita? Eu disse, aceito, nossa, aí agora. Então, isso eu quero te agradecer. Imagina. Sofrer em vão, não é? Para quê? Pois sofremos em vão. Se eu soubesse que era tão fácil. Então, querida, assim, te agradecer desde o primeiro festival, né? Desde o primeiro festival, que na época... é porque na época também não era online, né? A gente não ficou sabendo, então esse agradecimento já é desde o primeiro e agora no segundo também, com toda essa aula maravilhosa. Um beijo grande no coração, gratidão. Beijo para vocês e boa sorte no festival. Boa sorte. Maravilha, viva! Antes de eu encerrar, só vou deixar... vi um comentário agora dizendo que chegou atrasado. Pessoal, as lives, elas ficam no Facebook disponível e nós temos o canal do YouTube também, onde a gente, agora terminando a live, a gente já publica lá no YouTube e aí fica permanente ali para quem quiser acessar, tá? Ótimo, que bom. Então tá. Então, Tchau, um beijo a todos, beijo. obrigada a todos também.